Senhoras e senhores, vamos falar de futebol. Eu sou o Cauã. Eu sou o Henrique e hoje a gente está aqui na maior felicidade do mundo em apresentar nosso novo membro do canal, né, da nossa equipe aqui do Tá no VAR. Rafael, por favor, se apresente. Fala, rapaziada, meu nome é Rafael, tenho 19 anos, sou torcedor do Vasco da Gama, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu venho chegar aqui para contribuir e ser um espírito bom no meio da raça ruim do Henrique e do Cauã, que são botafoguenses e flamenguistas. Eu vim trazer o sangue bom, que é o Vasco da Gama. Então é isso. Perfeito, perfeito. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela tier listzinha com o tema dos craques dos brasileirões dos últimos 13 anos, né? Desde 2010 até 2022. A gente tem aí as categorias lendário, absurdo, jogou muito, duvidoso e o pior dos melhores. E a gente já pode aí começar com ele, né? Em 2010, Dário Conca campeão com o Fluminense. Podem começar falando, vocês podem começar falando. Grande argentino, ok? Grande argentino. Ao Grande qual quem? Cara, o Conca, a gente precisa falar que ele jogou as 38 rodadas, né? Tudo. Isso é uma Ele estatística jogou, louca, porque o cara não foi suspenso um jogo, pô. ele jogou as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, diferentemente de todos os outros craques que a gente vai avaliar aqui. Ele foi o único, eu acho que isso tem que pesar a relevância dele. Além de o Fluminense ter sido campeão nesse ano, né, campeão brasileiro, então ele foi craque, levou o time dele ao título, isso também precisa ser pesado aqui, né? Tem uns que foram os craques do campeonato, mas que o time não foi campeão, né? Eu acho que isso tem que diminuir um pouco a classificação. E, cara, Pesa. o Conca teve poucos gols, né? Mas ele é meia, ele teve 9 gols e 19 assistências em 38 jogos. Então são 28 participações em gols em 38 jogos, né? É absurdo Tá. para É mim. absurdo. Para mim é exatamente isso. Para mim é absurdo a categoria dele. É a figura central desse Fluminense 2010, ele... São 28 participações em gols e eu não lembro exatamente quantos gols o Fluminense fez, mas eu sei que ele participou de quase metade dos gols do Fluminense diretamente, sem contar os gols que ele participou, sem dar assistência, sem fazer o gol. Pra mim, o Conca é um dos possíveis da categoria lendário, mas por enquanto eu aceito colocar ele no absurdo. Ele é Eu compro absurdo, ele pô. no absurdo e depois a gente resolve mais pra frente. Mas fala aí, ô, Rafael. Cara, assim, como vocês já falaram, só pegando a rabiola, mano, o Conca é um negócio muito absurdo que eu acho que, pô, pouca gente fez no futebol brasileiro, cara. Realmente, eu acho o Conca muito diferente. Tudo bem que, assim, lógico que passaram muitas pessoas melhores que ele, só que, pô, eles foram um destaque do Fluminense de 2010. Eu acho que, com certeza, ele é lendário. Lendário, ele é absurdo. Eu Que já falei, para mim só existe um lendário. Esses moleques vão inventar coisa na mente de vocês. Mas, ó, vai pra internet o vídeo, irmão. Quem vai levar o hate é vocês, porque eu sou o senso comum. Ponto. O Conca é absurdo. Pô, torcida do Flusão, aí, Conca é absurdo. Mas lendário só tem um nessa lista. E ponto. Vocês sabem muito bem. perfeito. Então é absurdo e depois a gente discute se serve pro lendário. Olha, sei não. Em 2011, a gente tem aí Neymar Júnior. Eu já posso começar falando aqui uma coisa. Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda. De todos os craques, ninguém jogou mais que o Neymar. Jogou futebol, no que ele jogou. Dito isso, Ninguém jogou mais. Neymar Ninguém jogou praticamente um turno do campeonato. O Santos meu amigo. terminou em Mas 10º. O Neymar perdeu 16 jogos por causa da seleção. Então, assim, isso tem que ser levado em conta. Pô, Eu mas acho. tem que ser levado em conta também que ele botou a Libertadores aqui, ó, com 19 aninhos, ó. Não, mas ó, a gente tá falando de Campeonato Campeonato Brasileiro. A gente tá Brasileiro. falando de Campeonato Não é a Brasileiro, né? temporada toda do Pô, cara. mas aí vocês querem pegar Campeonato Brasileiro. O cara foi basicamente o dono daquele jogo, Santos e Flamengo, E tá perdeu. ligado? Perdeu, mas dono daquele jogo do Santos e Flamengo, inclusive ganhou o Puskás. Nessa temporada, o moleque ficou em 10º colocado para a Bola de Ouro.
O moleque foi Jogou um no negócio Brasil. absurdo. O único conseguiu parar Neymar foi ele. O Dedé, o mito. O Irmão, 49º tem a brasileiro vivo. entrevista, o 63º, eu acho. Isso, perdão. Irmão, tem um vídeo do Dedé e do Neymar. O torcedor do Vasco fala, ficou no bolso do Dedé, hein, primo? Isso é lendário. Se isso não é lendário, irmão, não sei. Ele é lendário, é lógico. Irmão, se vocês não colocarem Neymar Júnior no lendário, vocês estão sendo loucos. Então, aí que tá. Minha opinião agora, minha visão é a seguinte. O Neymar, ele foi gênio aqui no Brasil. Ele foi gênio, né? Até no Libertadores, Campeonato Paulista. No Brasileiro, eu vi que ele jogou 21 jogos. 21 jogos. 13 gols e 4 assistências. Bons números. Ele era novo, não lembro quantos anos ele tinha, era novo, assim, já jogava beça. Realmente teve aquele jogo em que ele venceu o Puskás, e isso, pô, tem que ser levado em consideração. E pra mim, é isso que coloca ele no absurdo. No absurdo. Pra mim, o Neymar é absurdo. Pra mim, a verdade é essa, Cara, a entendeu? verdade é uma só. O Neymar, com a quantidade de jogos que ele jogou e a posição que o Santos ficou, se fosse qualquer outro jogador, não entraria nem no absurdo. Mas é o Neymar, pô. O Neymar fez o que ele fez. A certeza é que se o Neymar entrasse em campo com o Santos, o Neymar ia amassar o jogo. Só que o Neymar só entrou 21 vezes. O aproveitamento do Santos com o Neymar é de top 3. É pra ser campeão. Sem o Neymar é de rebaixamento, pô. E por isso que o Santos ficou no meio da tabela. E E isso, a gente tá. o E a moleque gente tá fez levando em chover, cara. Mas consideração. isso tem que ser levado em consideração. Tem E a como. gente tem que levar em consideração que, cara, não tem como colocar o cara no lendário se o cara jogou metade do campeonato. E o time dele terminou em 10º, entendeu? Não, Pô, tem caras aqui que, pô, foram artilheiros do campeonato e o time foi campeão, mano. Não tem como ficar abaixo, entendeu? pô, Essa é a tudo questão. bem, mano. Mas no quesito bola jogada, irmão, vocês podem falar o Não, que vocês isso daí quiserem. certo. Bola jogada não tem Nos como. 20 jogos que o Neymar jogou, 20 ou 21 jogos que o Neymar jogou nesse brasileiro, irmão, em todos ele foi o melhor. Em todos. Tanto que ele Todos. ganhou, tanto que ele ganhou Não o tem como, craque, mano. né? O Neymar no quesito Brasil nunca existiu. Ah, lógico que tem Pelé, tem Zico, Dinamite, essa galera pra trás, Garrincha também, mas nunca existiu, que a gente viu, e nunca vai existir alguém jogar que nem ele no Campeonato Brasileiro. Ele acabou com o Brasil, ele acabou. Mano, ele cagava em zagueiro, que tipo assim, era bom zagueiro de ver no Brasil. Ele, irmão, ele arrebentou a carreira do Angelim. Ele acabou com a carreira do Ronaldo Angelim, irmão. Pô, não tem como, irmão. Cara, o cara é o Neymar. O cara é o Neymar. Irmão, você meteu o moicano do Neymar pra ir pro colégio. Como é que vocês querem colocar ele no absurdo? Ele é lendário, irmão. Ele é um ícone. Então, deixa eu explicar, Rafael. Absurdo aqui, na minha visão, ele é muito porque ele é o Neymar. Foi o que o Cauã falou. Se fosse qualquer outro jogador, não seria absurdo. Jogou muito, até duvidoso, pelo número de jogos, cara. Isso influencia. E a gente não tá falando aqui de Libertadores, a gente tá falando aqui do desempenho no Brasileirão, Campeonato Brasileiro. 38 rodadas tem campeonato, não é mata-mata, entendeu? Ele jogou 21, foi bem, foi bem. Mas na Foi bem. bola, ninguém jogou melhor que ele na bola, pô. Na bola, ninguém jogou melhor que ele. Não, na bola ele Mas jogou Jogando. melhor. Mas aí é a questão de influência do temporada, cara, né? No brasileiro. a influência do cara no campeonato, na posição dele no time é o que vai influenciar aqui, entendeu? Pô, eu não consigo achar. Mas bota aí no absurdo, então. E depois a gente vê. O que a gente. É que, mano, eu não vou conseguir aceitar qualquer um desses aí no lendário. Mas tudo bem, vamos. Vamos ver, vamos ver. Não, pior que eu Rapaz, aceito sim. Eu aceito um aí sim. eu tô curioso pra saber o que vocês têm pra esse lendário aí, porque eu acho que vocês vão se surpreender com o meu. Cara, se Mas, você. Não, assim, seguimos. eu não gosto tanto dele. Mas, irmão, esquece, ele joga muito, ele merece. Mas vai, seguimos. Ronaldinho Gaúcho agora, né? Dinho, pode começar. Comecei o Neymar? Tá. Eu vou começar com o Ronaldinho Gaúcho. O Galo, se eu não me engano, terminou em segundo colocado Isso. nesse campeonato Liderou brasileiro, grande né? parte também do campeonato. Então, ele começa pelo Flamengo o campeonato. Ele joga 2 rodadas pelo Flamengo e depois ele se transfere pro Galo, né? Ele joga 34 jogos no campeonato. Pelo Galo, 32, né? E faz 10 gols e 15 assistências. São 25 participações em 32 jogos, né?
Mas teve aquela discussão, tem aquela discussão, né, dele com o Fred, porque o Fred fez 20 gols, teve 26 participações em gols e o Fluminense foi campeão. Então, assim, pra Gol mim do isso título. já... então, gol do título, então já tem um asterisco ali, né, de certa forma. Mas eu acho que o Ronaldinho, por esse fator de ter ali um concorrente claro, que foi o Fred e o Atlético não foi campeão, eu acho que o Ronaldinho vai ali no jogo muito. Hum, hum. Não é possível. Irmão, se o Ronaldinho não é absurdo ou lendário, é loucura, irmão. Não existe como. Irmão, vamos lá. Vamos falar de Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, pra mim, ok? Pra mim, minha opinião, só existe jogando bola, pelo amor de Deus, entendam. Bola, não é carreira, não é tudo. Jogando bola, bola no chão, drible, tudo, habilidoso. Irmão, talvez só existiu o Messi e o Maradona melhor que ele, irmão. Só. Talvez. E talvez o Ronaldinho Gaúcho ultrapasse o Maradona. Irmão, o R10 é absurdo, o R10 é bolado. Verdade, Acabou, concordo. mano. Irmão, você cantou, e eu tenho certeza que você de casa cantou. Yes, we can. Pô, tá maluco? Eu acredito. Quem não viu essa Libertadores, cara? Quem não viu esse brasileiro dele? Pelo 2003, né? amor de Um ano Deus. depois. Irmão, a mãe dele 2013. tinha morrido. A mãe dele tinha morrido. E o Ronaldinho Gaúcho falou simplesmente: a torcida do Galo fez lá mosaico, tudo para. Eu esqueci o nome da dona da mãe dele, mas. Irmão, ele falou: agora eu tô com vocês. Irmão, o que o Ronaldinho fez chover naquilo ali. Irmão, pô, drible, caneta. Pô, irmão, ele acabou com o futebol brasileiro. Detalhe, ele só queria saber de sacanagem nessa época. Ele tava por diversão jogando no Brasil. Diversão, o cara se divertiu e fez o que fez, irmão. Concordo com tudo isso. Só que eu acho que por ter um concorrente tão bom quanto, pra mim ele não pode ser absurdo, porque poderia ser muito bem o Fred no lugar dele, entendeu? O Fred fez o gol do título, o Fred fez 20, participou de 26 gols no Fred campeonato, ganhou né? o prêmio da Fez 20, CBF, por sinal. O outro. ganhou o prêmio da CBF. Então, assim, pô, o Ronaldinho não foi unanimidade nem do Campeonato Brasileiro, que sai daqui da lista, entendeu? Esse Pra mim, ele campeonato. jogou muito por causa disso. Pô, É o pra que mim, eu levo no em consideração. mínimo, no mínimo do mínimo, ele é absurdo. Cauã, é contigo. Cauã, Henrique e eu, vamos ficar de fora agora. A resposta é contigo, Cauã. É com Agora é você. tua. Cara, mas É é que é tua. difícil dizer, porque o Ronaldinho, de bola jogada, ele jogou mais, pô, talvez menos que o Neymar, mas. Sim, é difícil. Só que em 2012, no Campeonato Brasileiro de 2012, a campanha. O quão impactante ele foi pro Galo. O quão bem ele jogou nesse ano. É isso que o debate é esse, tá ligado? E nessa pauta, ele tem, que nem o Henrique falou, um adversário que foi à altura dele, que foi o Fred. Fez o gol do título, ganhou o prêmio da CBF, carregou o Fluminense. Então, assim, Foi pra campeão. mim, foi campeão. Foi campeão. Então, pra mim, jogou muito também. Vai lá. Jogou muito, morre lá. Meu Deus do céu. Irmão, aguarde os haters. Aguarde. Aguarde os haters no A verdade comentário. tá Eu sendo não vou dita, tá falar. ligado? Que Agora, venham esse todos. aí esquece. Esse aí esquece. Não tem como. Ele não tem como. Vai ter mais que um lendário, né? Ou não? Só um lendário. É um lendário. A meta é botar um lendário. Hum. E tentar jogar um pessoal. Tem que ser mais rigoroso também pra jogar o pessoalzinho ali pra baixo. Poder equilibrar o Começa bagulho. aí. Começa Pô, aí, não tem, Rafael. pô, não tem como. Quer que eu comece falando do Comece com o Everton? Everton Ribeiro, Cruzeiro 2013, campeão. Pica. Lendário. Ponto. Não tem outro. Não tem outro. Lendário. Lendário. Não tem como. Irmão, o gol que ele fez. Todo mundo lembra, irmão. Aquele gol que ele chapela um e puf, dá Esse uma gol é porrada. absurdo. Isso foi Mano, Copa do o Brasil, Everton Ribeiro. cara. Mas foi a Copa do Cara, Brasil. foi Copa do Brasil? Do Foi. Flamengo. Não lembrava. Enfim, mas teve esse gol nessa temporada. Irmão, esse cara é um absurdo. O Everton Ribeiro é um absurdo. Se você for ver em tamanho de carreira, talvez um dos melhores jogadores do Brasileirão, irmão. Você já viu quantos brasileiros o Everton Ribeiro ganhou? Se eu não me engano, são 2 com o Cruzeiro e 2 com o Foi Flamengo. pro Flamengo. São 4. são 4 brasileiros, irmão. 4. 4 brasileiros. Me diz Absurdo. alguém que tem 4 brasileiros que você conhece. Rápido assim. Não tem como. O Everton Ribeiro é um absurdo. Alguém tá com as estatísticas dele? Porque eu tô só no meu celular.
Ele teve no campeonato em 2013, ele teve 35 jogos, fez 6 gols e 11 assistências. Só que aí que tá. Os números dele nunca foram inflados. Mas ele participa do jogo de uma forma que ele comanda o time Sim, sem fato, finalizar, sem precisar finalizar, entendeu? fato. Fato. O cara era mágico em campo, o Everton Ribeiro. É tipo assim, Acredito, como Ainda é a discussão aqui é brasileiro, certo? Campeonato Brasileiro. Então não tem como. Vai ter que usar o mesmo critério. Vai ser que ficar no absurdo. Ó, e falando desse brasileiro, outro mérito muito grande do Everton Ribeiro é você olhar o brasileiro que ele tava jogando, pô. É um brasileiro de Juninho Pernambucano, Sidorf. É o campeonato 2013, que é lembrado até hoje como um dos maiores campeonatos brasileiros. Ainda fui pernambucano, Ronaldinho Gaúcho. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos. E o Everton Ribeiro botou no bolso e ganhou o campeonato. Então, assim, fato. ele é no mínimo absurdo. Pra mim não é o Absurdo. lendário, mas pra mim ele é no mínimo absurdo. Absurdo, aceito tranquilamente. Absurdo. Pelos Absurdo. números. Pelos números. Unanimidade. Unanimidade. E um ano depois, o Cruzeiro se sagrou bicampeão e o craque da bola de ouro foi Ricardo Goulart. Se me permitem abrir o Ricardinho aqui, pô, Ricardo Goulart novo na época ainda, né? Fez 15 gols, deu 5 assistências, fez gols muito decisivos, mas se você analisar, tipo, o prêmio da CBF quem ganhou foi Everton Ribeiro, de novo. Então, assim, não era uma unanimidade e pra mim não foi o melhor jogador do Cruzeiro esse ano. Pra mim foi Everton Ribeiro de novo. Então, Duvidoso. pra mim é duvidoso. Tô contigo. Duvidoso eu jogo muito, mas eu ponho no duvidoso. Duvidoso. Não foi unanimidade e ele não é o Ronaldinho Gaúcho. Fato. Perfeito. Você não pode sentar na mesa dele. Esse era a parada. Não tem como ele ficar ali com o Ronaldinho. E é por isso que o Ronaldinho não pode ficar no jogo muito. Duvidoso, então, pro nosso querido Ricardo Goulart. E a gente pula pra 2015, o Corinthians de Tite jogava aí seu futebol mágico. Renato Augusto foi sagrado craque do campeonato, bola de ouro. Podem começar falando. Então, esse campeonato, eu me lembro bem, tá? E o Corinthians era um time, se eu não me engano, era Renato Augusto e Jadson, se eu não Jadson. me engano. E tinha o Malcolm também, né? E, cara, esse time jogava muito. Foi o melhor, assim, só ganhou o brasileiro, mas eu acho que foi o melhor Corinthians que o Tite fez, assim, melhor ainda que o 2012, mesmo tendo ganho a Libertadores invicta. Pra mim, o melhor futebol jogado, foi esse. Renato Augusto teve 31 jogos, 5 gols e 7 assistências, né? Pouca participação em gol. Porém, não é das características dele participar tanto, né? Ele é o cara que dá aquela dinâmica, como se fosse o Everton Ribeiro, né? O cara por trás de tudo ali. E pra mim jogou muito. Eu acho que jogou muito. Eu acho que não entra no absurdo. Fez um campeonato muito bom junto ao Jadson. Então pra mim jogou muito. Acho que ele foi muito, muito, muito importante para esse título do Corinthians. Acho que aquele Corinthians, irmão, ele não era muito de peça. Não era muito de peça. Ele não era muito, tipo assim, de rechear e um cara decidia. Era o cara, como assim, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho. Ele era um time muito completo e todo mundo ali ficava fazendo gol, se distribuía bem, assim, as assistências, gols, participações. Então eu acho que é isso que o Henrique falou. Para mim, o Renato Augusto, ele fica. Pô, mas botar ele ali no mesmo patamar que o Ronaldinho Gaúcho me dói de uma forma, irmão, que não tem como. Não tem como. Mas fica a teu critério, calma. Pra mim é duvidoso, jogou muito. Cara, pra mim, ele não jogou mais do que o Ronaldinho e ele não foi absurdo, mas eu acho que é muito botar ele no duvidoso, porque ele fez um campeonato muito, muito bom. Ele mandava no campo do Corinthians, o meio-campo era o domínio do Renato Augusto e ele teve ali aquele protagonismo dividido com o Jadson, mas pra mim foi o grande craque do Corinthians 2015. Então, assim, acho que ele jogou muito. Eu acho que ele jogou Pode muito. ser, aceito tranquilamente, jogou muito. Mas o problema é eu colocar ele. Tipo assim, eu aceito tranquilamente no jogou muito. Só que o problema é colocar ele no mesmo patamar que o Ronaldinho. Ponto.
Ah, mas aí a gente colocou. Enfim, é difícil. Porque a gente não pode tratar pelo nome, entendeu? A gente tem que Não, tratar a tipo assim, relevância. a parada Tem os é, aspectos, né, cara? será que o Renato Augusto de 2015 fez o mesmo efeito do que o Bruxo em 2013? 12. É, Pô, isso esse é não pega um vocês? bom levantamento, mas a gente vê mais pra frente. Gabriel Jesus em 2016 aí, Wonder Kid, 19 Gosto muito, anos, eu acho, sua gosto muito. segunda temporada como profissional, campeão com o Palmeiras. Começa aí, Grande Rafael. MC Nego, grande MC Nego Blue da famosa música pro Gabriel Jesus. Eu tinha uma camisa do Palmeiras toda prata daquela época, se eu não me engano. Eu lembro, toda prata eu tinha a camisa dessa, sempre gostei muito do Palmeiras. Cara, o Gabriel Jesus não tem o que falar. Alguém tá com as estatísticas dele, por favor? Ele participou de 27 jogos, 12 gols e 5 assistências com 19 anos. Né? Isso tem que ser levado em Isso é consideração. muito pesado. Pô, isso é absurdo, pô. Isso é absurdo. Fora que, irmão, quem fazia cartola naquela época, quem escalava o Gabriel Jesus, pô, era mitada todo jogo, irmão. Não tem como. Dito isso, pô, sempre gostei do Gabriel Jesus. Gosto até hoje, apesar de que hoje, infelizmente, eu sei que decaiu muito o nível, não conseguiu ali portar a Europa. Creio ali que ele é bom, mas não é bombom, não serve para ser titular da seleção brasileira. Me dói, mas sempre gostei muito, gosto muito. Dito isso, esse brasileiro, para mim, mitadas no Cartola, pelos números, por tudo, pela diferença que ele fez, pela despedida, pela torcida do Palmeiras realmente abraçar, pela música, pelo título que ele ganhou, eu coloco ele. Ou eu vou aceitar um dos dois, mas eu acredito que vocês vão no absurdo. Ou lendário ou absurdo para mim. Caraca, pra mim não dá pra discutir o Gabriel Jesus no lendário. Pra mim também não. Pra minha opinião. Eu acho que o Moisés, cara, o Moisés fez um campeonato O absurdo. próprio Dudu também. Absurdo. O Fato, próprio fato. Dudu. Dudu também. Mas Fato. assim, o Gabriel Jesus foi muito decidido. Teve um jogo, foi Flamengo e Palmeiras lá. E o Flamengo tava brigando com o Palmeiras pela liderança, assim, tentando chegar no Palmeiras. E o Gabriel Jesus faz o gol decisivo, né, dessa partida. Então ele foi muito decisivo. Mas pra mim ele é. Eu não consigo colocar ele na mesma prateleira de relevância que Conca e Everton Ribeiro. Pra mim ele jogou muito. Ah, Entende? Pô, tu entende, não entende? Que não dá pra colocar ele no mesmo lugar que o Conca e o Eu Everton acho que o Ribeiro. e nem o protagonismo. Neymar, fato. Só que, pô, aí a gente vai entrar na resenha também do Jogou Muito. Como é que o Renato Augusto tá no mesmo lugar que o Ronaldinho Gaúcho? Ué, Eu acho que o protagonismo dividido do Gabriel Jesus em 2016 pesa um pouco ele pra baixo. Acho É que. contigo, Cauã. Absurdo Jogou Eu Muito. acho que quando a gente fala em absurdo, a gente fala em jogadores que botaram o campeonato. Era deles o campeonato. E o campeonato de 2016 não era do Gabriel Jesus. Era do Palmeiras. Era do Dudu, era do Moisés. Então, pra mim, jogou muito. Pô, gente, ele tinha 19 anos, gente. Neymar também. Pô, e você não colocaram o cara no lendário, pô. Com Mas o números Gabriel melhores do que Jesus o jogou Neymar. mais do que o Neymar em O Gabriel número de Jesus teve jogos. números melhores do que o Neymar. Porque o Neymar não jogou. É exatamente o ponto. Então, pronto, como é que vocês estão não. botando o Neymar? Já que o bagulho é Brasil, como é que vocês estão colocando o Neymar acima do Jesus, então? A minha O concordância Neymar, sempre foi Neymar no Então joga o lendário. Neymar pra baixo, pô. Não, negativo. Só não dá. olha só, olha só. O Neymar jogou menos e fez mais gol que o Gabriel Jesus, pô. Porque é o Neymar, porque ele é absurdo. O Neymar fez quantos gols? 13. O Gabriel Jesus fez 12. E jogou 6 jogos a mais. É, agora vocês me refutaram legal. Agora teve argumento. Mas dito isso, pô, vocês têm que concordar que foi absurdo o campeonato que o cara fez, pô. Concordo, Pô, Foi, concordo. pô. É isso que a gente tá levantando aqui. basicamente igual, quase igual do Neymar, só que a diferença é que ele não tinha a magia que o Neymar tinha, ponto. Acho que Concordamos? ele não era o Neymar, né? O Seguindo, Neymar a era o gente. protagonista do Santos e o Gabriel Jesus não era exatamente o protagonista do Palmeiras. Irmão, o que me pega muito, cara, esse R10 na mesma prateleira que Gabriel Jesus e Renato Augusto. Seguindo, a gente tem o artilheiro Jô em 2017, campeão pelo Corinthians aí.
o artilheiro. E, ó, o Jô, ele era brabo, tá? O Jô era brabo. O Jô fazia. Vale ressaltar que esse campeonato brasileiro, irmão, foi absurdo pro Corinthians. O Corinthians, se não me engano, ele liderou o primeiro turno, tipo assim, por Invicto. muito. Invicto. Por muito. Sabe quem está aparecendo esse ano? Eu não sei do que você tá falando. Mas o Corinthians terminou o primeiro turno com 9 pontos de vantagem e sem perder. Invicto, completamente invicto. E o Jô foi o artilheiro do campeonato. Fazia gol todo jogo. Ele Poxa. teve, né, esse um turno invicto absurdo do Corinthians, que caiu de produção e tal, mas o primeiro turno vale tanto quanto o segundo, então. E assim, e o Jô era a peça essencial desse Corinthians, que muitas vezes encontrava uns gols ali, e era sempre ele que fazia. Ele fez muito gol decisivo. O jogo do título, que o Corinthians começa perdendo pro Fluminense, o Jô faz 2 gols e vira o jogo. Então, assim, ele teve o jogo do campeonato também, extremamente decisivo. Então, eu coloco ele em jogo muito. Que isso? Que isso. Tem jeito, pô, não tem jeito. Não, é Pô, que não. dito isso, após toda a lenga-lenga que o senhor falou, irmão, o campeonato do Corinthians foi sensacional. Cara, foi o último da era. Não. Ia falar que era da era Tite. Foi o Fábio Carille, se eu não me engano. Foi o grande Carille. O Vasco já quase tentou contratar esse cara. Meu Deus do céu. Enfim, olha só. Cara, só um levantamento. O João é centroavante. O time do Fábio Carille era uma retranca absurda. E o cara fez 18 gols, pô. Fato. Absurdo, absurdo, absurdo. O Paulo fez 18 gols. 18 gols, pô. Meu Deus. E quantas. Assistência ele não vai ter tanto, eu acho. Não, ele teve 2 assistências, 18 gols em 34 jogos. Ele não jogou nem 38. Pra mim é absurdo. Pra mim é absurdo também. Campeão. Foi Absurdo. campeão, gol Eu fecho em decisivo. absurdo. Eu fecho em absurdo. Eu dei Ah, bons absurdo, argumentos, né? absurdo. Acabei de parar pra pensar. Gol do jogo do título, pra mim é absurdo. Grande Jô, configurando ao lado de Conca, Neymar e Everton Ribeiro. Pô, dito isso, temos o próximo. Dudu, né? Do 2018. Dudu 2018, se eu não me engano, foi o ano que abriu a chapelaria do Dudu no Palmeiras. Que o Santos acabou. A instituição Santos Futebol Clube acabou. O Dudu foi muito decisivo nesse campeonato. Ele não é o craque à toa, assim. Ele tem bons números, né? Ele tem ele tem mais que o dobro de assistência do que o gol. Ele tem 7 gols e 15 assistências. Assistência. Aria. 15 assistências. É muita coisa, cara. É muita coisa, quase. São 12 gols e 15 assistências? Não, 7 7 gols gols. e 15 assistências. Só que um gol foi contra o Flamengo no Maracanã, em um jogo também decisivo. Foi 1-1, né? Ele abre o placar no primeiro tempo ainda. E aí o Flamengo empata com o Marlos Moreno. E o Paquetá perde aquele gol lá. Enfim, não gosto de lembrar tanto. Verdade. O Flamengo foi vice esse ano, não foi? Ou não? Foi. Pô, Foi. moleque, eu lembro exatamente do último jogo, se eu não me engano. Não sei se foi o último jogo. Não sei onde ele levantou a taça. Mas teve um jogo Vasco e Palmeiras. Foi. O Vasco, Foi gol do cara, Davidson. Não foi gol do o Davidson? Vasco entregou legal. Dito isso, matematicamente o Flamengo ficou em segundo colocado. E a torcida do Vasco foi Comemorar com o junto com a Palmeiras. torcida do Palmeiras. Isso é lendário, pô. No final, Não, é. todo mundo comemorando a bandeira do Vasco lá, do Palmeiras, todo mundo gritando. É uma beleza. Pô, Que não tem maravilha. Gol do Davinho ainda. Grande Davidson. como. Grande Deivinho. Davidson. Dito isso, a gente tá aqui falando do Dudu, né? É a que mandou nesse campeonato, né? É um homem. Foi o homem do campeonato. Assim, absurdo. Foi, pô. São quantos são? 22 participações em gols em 31 jogos. Pra mim, o Palmeiras campeão, ele fazendo gol em jogo decisivo, vou manter o mesmo critério. Absurdo pra mim. Tá recheando Absurdo esse também. absurdo. Tá recheando, hein? Vamos deixar o lendário pra a gente decidir depois, ou vocês querem. O último, por último. Aí não tem como. Chegamos Pula. naquele Pula. ano. Foi Maldito complicado, maldito ano pra muitos e um ano mágico pra outros. 2019, Gabriel Barbosa. O maluco era de verdade mesmo. Vocês querem começar falando? Eu vou deixar você concluir. Eu vou deixar você
Eu não quero começar falando, porque eu acho que minha opinião vai ser oposta. Então eu quero que vocês falem. Tá, vou começar falando. Cara, quem me conhece sabe, não gosto do Gabigol, detesto o Gabigol, pra mim ele é ruim, tem um posicionamento absurdo. Só que, irmão, tem que bater palmo, porque o homem fez em 2019 foi um negócio de louco. No brasileiro, pouco se viu o que Gabriel Barbosa fez em 2019. Infelizmente, não tenho o que falar. Ponto. Gabriel Barbosa foi fora da curva. Para mim, não, novamente, em estatísticas, para mim foi. Mas, novamente, em bola no pé, pelota, drible, tudo, foi para mim o Bruno Henrique. Dito isso, em estatísticas, em números, em torcida, chamar, decisivo, seu cara foi o Gabriel Barbosa. Não tem nem o que falar. Aquela campanha do Flamengo, que foi recorde, não tem o que eu falar. Pra mim ali, infelizmente, esse merda vai se encontrar ou no absurdo ou no lendário. Ponto. Não tem o que falar. Pode ir, calma. Cara, assim, o Gabigol é absurdo, né? 2019. 2019 é absurdo de muitos e muitos jogadores do Flamengo, né? Tanto que o Gabigol levou a bola de ouro e o Bruno Henrique levou o prêmio da CBF. É completamente absurdo, assim. Ele foi artilheiro, 25 gols, né? Quantas assistências, Henrique? Consegue me dizer? 9 assistências. Olha isso. Ele com certeza configurou no top 5, tanto de artilheiro quanto de assistente, porque 9 assistências é muito para um centroavante. Então, Pô, se eu assim, não me engano, são 34 gols e assistências em absurdo. 38 jogos. Absurdo. É absurdo mesmo. Não tem o que fazer. Pra mim, Sabe o que é? Rapidinho. Ele não jogou 38 jogos, ele jogou 29 jogos, pô. Pô. Dito isso, pode concluir, calma. não, é só Concluir. porque assim, o Gabigol é absurdo, né? Só que eu sou um pouco mais puxado pro Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique Também. teve jogos ali pontuais e decisivos em que o Bruno Henrique apareceu não como um coadjuvante muito bom ou como um cara ali ajudando. Ele foi protagonista, pô, de muitos jogos decisivos. Botafogo Newton Santos, jogo apertado, 44 do segundo tempo, o Bruno Henrique tirou a jogada da cartola e faz o Lincoln fazer o gol. Contra o Vasco, o Bruno Henrique virou o jogo, empatou o jogo. Eu lembro da ceifada dele. A ceifada Ele do deu Bruno uma Henrique virando o porrada. jogo. Só que aí, pena que existe um cara de 1,83 m chamado Ribamar. Perfeito. Contra a Chape, o Bruno Henrique decidiu também. Então, assim, eu acho que isso, pra mim, o único motivo que poderia tirar o Gabigol do lendário é justamente por ter um companheiro tão acima igual o Bruno Henrique. Pô, não dá não. Mas o Dá Henrique não. pode concluir. Estatística não tem como. Pra mim não tem como. O Gabigol em estatística foi absurdo. Não tem nem o que discutir. Eu acho pertinente, tá, o ponto de vista do Cauã. Só que, assim, as pessoas geralmente falam, eu quero abrir essas aspas aqui porque eu acho que é interessante falar. As pessoas geralmente falam, no time do Flamengo até minha mãe faz gol. O time do Flamengo, pô, é fácil. Quero ver botar ele pra jogar no Vasco. Bota ele pra jogar no Fluminense pra ver se ele vai fazer tanto gol. Já escutei isso saindo da sua boca, Rafael. Beleza. Aí, o que que acontece? Em 2019, o cara me tem 34 participações em gol em 29 jogos. Dos 29 jogos, alguns foram com Abel Braga, né, que era um time bem capenga, né, e ele não fez tantos gols com Abel Braga. Foi tudo com o Jorge Jesus, ou seja, diminui, né, o número de jogos em que ele esteve com o Jorge Jesus e fez o gol. Rapidinho, olha só. O Bruno Henrique fez um campeonato absurdo, um jogador primoroso, craque. Pô, ele e a Arrascaeta ali, ó, juntos com o Gabigol. Só que, cara, 34 participações em gol em 29 jogos, com o teu time fazendo 90 pontos no campeonato, sendo o maior campeão da história dos pontos corridos, e você sendo Até o artilheiro do momento. campeonato. E você sendo artilheiro do campeonato, pra mim, se isso não configura o cara como lendário, assim, a gente vai discutir alguns outros nomes, pelo menos um nome eu acho que seja concorrente a ele, que tá por vir ainda. Mas, pra mim, o Gabigol, lendário dessa lista, sem sobras, tá? Mas, cara, ele fez. E aí, aos que dizem que ele não faz gol porque é o Flamengo, naquele time, pô, é lógico que ele ia fazer gol.
e tal. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano seguinte com o Santos, brigando para não cair. No ano passado, no caso. 2018. No ano anterior, isso. No ano anterior, 2018. Não E tem o assim, que falar do Gabigol, né? o time do Jair Ventura, que ele carregou nas costas. Então, para mim, o Gabigol é lendário dentre esses, mas aí a gente vai abrir para outra discussão. Se quiser deixar ele no absurdo por enquanto e depois subir ele ou outros que a gente vai discutir aí, pode ser. Eu acho que como o Por mim, Gabigol é por... 2 e provavelmente vai ficar no lendário, eu vou colocar ele no lendário agora e a gente pode baixar É, depois. faz Beleza. isso. Ou Pô, não, ou assim, manter. dito isso, o Henrique falou. Já Abel Braga, lembrei de uma coisa. Fora Abel Braga, saia do Vasco. É, só isso mesmo. Pode seguir. É. A gente tem aí, então 2020, um dos piores campeonatos. Assim, com todo respeito ao Flamengo, que foi campeão desse ano, mas esse campeonato foi uma vergonha. E tanto que o craque do campeonato foi o nosso querido Claudinho. A Claudinho, meu revelação do Deus! campeonato, que teve muito mérito. Afinal, ele teve 14 gols e 6 assistências naquele time do Bragantino. Mas assim, gente, o craque desse campeonato tem nome, tem sobrenome, é nada mais que Gabriel Barbosa. E eu acho que assim, é inacreditável o Claudinho ter ganhado esse craque do campeonato. Com a reta final de campeonato, o Henrique vai concordar comigo. A reta final de campeonato do Flamengo em 2020 é toda do Gabigol. É toda do Gabriel Barbosa. Então, o Claudinho ter ganhado isso pra mim é loucura. E pra mim, ele poupa tempo, que pra mim ele é o pior dos melhores. Não acho o pior dos melhores também, E, pô, mas eu. acho duvidoso. Porque assim, é aquilo. Quesito pelota, mano. Na pelota, na bola, mano, chutada, na bola correndo, no drible, no chute, no passe. Cara, o Claudinho é muito bom, mano. O Claudinho é absurdo. Não é absurdo dessa lista, tô falando absurdo do jogador ser um absurdo. Ele é bom É demais, muito mano. bom. Dito isso, não tem como ele se equiparar com essa galera que tá acima dele. Mas também não acho ele o pior dos melhores. Mas como alguém tem que ficar ali, eu concordo com o Cauã. Alguém tem que ficar nisso. E fora que foi um campeonato pandêmico, que pegou muita gente de surpresa, voltou muita gente gorda, fora de forma. Então, Jogando no Bragantino, que com todo respeito não tem pressão. Era um campeonato confortável é. pro Claudinho fazer o Não, futebol dele. tudo bem. Não tem pressão, só que. Mas é um mérito. Pô. O cara tava jogando no Bragantino e levou o Bragantino pra cabeça. Pô. 10º Alguém. lugar. Então, o Bragantino, eu queria saber a posição do Bragantino no campeonato. Se eu não me Foi engano, décimo. foi pra Sula. Foi pra Sula. É, eu Deixa eu acho que pegar aqui jogou a Pô, Sula, rapidinho. gente, um campeão de Série B, se eu não me engano, o Bragantino subiu em 2020. Cara, pra um campeão de Série B, pô, e pra um time da relevância, com todo respeito ao 10º Bragantino, colocado, Bragantino. pô, pra um time da relevância do Braga, As foi bom. projeções foi esse ano campeonato. Foram 14 gols, eu pesquisei, estavam 18 gols, mas aí eu inclusive Cara, pensei, nossa, mas, é bastante. Mas olha só, ele carregou o Bragantino, com certeza. concordo. Foi um dos melhores do campeonato, pra mim tinha que estar no top 3, mas como o Carlos falou, cara, a reta final do Gabriel Barbosa, novamente, foi primorosa, assim, ele fez gol em 7 dos últimos 10 jogos que mantiveram o Flamengo vivo na disputa com o Internacional. Lembrando que o título foi disputado na última rodada. Entendeu? Detalhe, 7 gols e 2 assistências. Tá, enfim. Aí ele vai falar Aqui, isso, ó, beleza. aqui o bracinho, ó o bracinho apoiado aqui, ó. Olha só, olha só. Parabéns, Mengão. Octa, Flamengo é octa. Olha só. O Gabigol nesse campeonato tem menos jogos do que em 2019, porque ele lesiona, tem a volta da pandemia, então ele tem 25 jogos, 14 gols e 2 assistências. Lembrando que o Flamengo teve como técnico Domenech Torrent no início da temporada. Tá? Saudade. Saudade do VT. Então, assim, metade dos gols que ele fez no campeonato foram exatamente na reta final. Ele teve 14 gols no campeonato inteiro e 2 assistências. Nos últimos 10 jogos, ele fez 7 gols e as 2 assistências. Pô, gente, Absurdo. desculpa. E o time dele foi campeão. Assim, não tem discussão pra mim. Pra mim, Não tem discussão pra mim também.
Ele fez um campeonato muito bom, mas pra mim ele é o pior dos melhores ali, justamente porque pra mim ele Nem o nem, craque do nem... campeonato foi, né? Exatamente. Chegamos em 2021. Ai, credo, o Galo ganhou mais uma vez. Eu tenho uma forte opinião do Hulk. Eu tenho uma forte opinião do Hulk também. Cara, se você botar e tirar o Hulk pra merda, eu vou ficar louco. O Irmão. Henrique sabe o que eu gosto do Hulk, é uma sacanagem. Cara, Não, não. não. Para o Vasco, come to Vasco da Gama, Your and Sobrinha e você. Venha pro Vasco, venha pro Rio de Janeiro, come to Barra da Tijuca. Eu comecei É falando agora. do Claudinho, então vocês podem começar agora, mas eu tenho opiniões. Tá, eu vou deixar isso pro Henrique começar. Tá, eu começo então, olha só. O Hulk fez um campeonato enorme. O Hulk, cara, 35 jogos, 17 gols e 9 assistências são aí. É um campeonato, pra mim, que coloca ele na categoria do absurdo, brigando com o Gabigol pelo lendário. Fato. Cara, pra mim, o Hulk. Carregou o Galo. Rafa, pode falar, pode falar. Que ele é duro. Não, que pode ele falar, duro. cara. Você não tá esperando eu falar. Mano, vamos lá. Quantos jogos ele jogou? Alguém tem essa estatística pra mim? Quantos jogos o Hulk jogou? Foi os 38 ou foi menos? 35. 35? Tá, 19, vamos supor que ele fez 19 gols e 7 assistências, né? 9 assistências. 9? 28 participações. Cara, 28 gols e assistência. 28 G/A, pô. Vocês sabem o que é G/A, pô. Vocês jogaram FIFA. Pô, que isso, irmão? Pô, irmão, ele é um... Assim, o lendário a gente só vai escolher um, né, irmão? Ou não? Então, É só um. Tem muito peso de Gabriel Barbosa e Neymar em cima dele, pra mim. Então, o Hulk me dói, porque eu gosto muito do Hulk. Eu coloco ele no absurdo, mas não tem como ser menor que absurdo. Não, e olha que ele é um absurdo aqui, tá? O lendário aqui, ele é um absurdo não, aqui. ele é absurdo, mas ele tá muito mais perto do lendário do que do Jogo Muito. Muito mais perto. Ó, pra mim, o Hulk, ele é o lendário, pô. Porque, tipo, irmão, não tem como, pô. O cara, o que ele fez com o Galo, o Gabigol não fez com o Flamengo, pô. Vamos ser sinceros. Não, vamos ser sinceros aqui. O time do Flamengo era um absurdo e o Gabigol era um absurdo. E isso fez o Gabigol ter todos os números que ele tem, porque ele é um craque jogando um time composto de muitos craques. O Atlético não era tão bom quanto o Flamengo era. E o Hulk pegou o brasileiro, botou nas costas e foi, filho, artilheiro. Tirou o Galo da seca de 40 anos. Foi craque da Copa do Brasil, do brasileiro, só não foi da Libertadores por culpa dele mesmo. Então, assim, pra mim, o que o Hulk fez, absurdo. O lendário pra mim. É que pra mim, tu tirar o time do Galo pra ruim, não dá, não. Não é ruim, não. O time do Galo é muito bom. Ele só não é melhor que o Flamengo. Lógico, não era como o do Flamengo. Só que, pô, o time do Galo é muito bom mesmo. Não, concordo. Ficou durante 3 anos e até hoje uma hegemonia de Galo, Flamengo e Palmeiras, cara. O Galo tem um time muito forte. O Galo parou, né? O Galo parou em 2021. Mas querendo ou não, mano, pô, um brasileiro na Copa do Brasil foi pro cara. Pô, o Galo é muito forte. O que eu tô falando é, na minha visão, o time do Flamengo era melhor e o... É que é foda falar isso, porque é só suposição, né? Em vez de trabalhar com fatos. Mas assim, o Gabigol, o Hulk fez... Tipo, o Gabigol não faria o que o Hulk fez, pô, só isso. O problema de vocês O problema é que esse. não tem como. É que pra mim, o Gabigol, cara, ele é um fazedor de gols e eu já falei isso. Cara, o Gabigol, ele é bom em se posicionar e ele tem a bunda virada pra lua com um negócio de, mano, decisão. O Campeonato Brasileiro de 2020 é assim. Só que, cara, a parada do Hulk, mano, é que o Hulk joga nas 3 posições do ataque. Ele pode jogar de ponta, pode jogar de atacante. Até se tu botar ele de meio, o famoso meio do FIFA. O mate. Ele mesmo. Pô, não dá. Eu defendo o Hulk 2021. Pra mim, o maior protagonista entre os protagonistas. Cauã me deixou com a pulga atrás do O maior protagonista entre os protagonistas. Cara, botou fora no aqui, bolso o Gabigol campeonato. Com o Bruno Henrique esse ano. Oi? Que a gente tá vendo ali. Não vai ter jeito, Henrique. O anti-flamenguismo vai imperar. Puta
Não, Cara, tem não tem influência do anti-flamenguismo aqui, eu juro. Não Pra mim, o tem Gabigol é o essa, não tem segundo. essa. Eu acho super justo. Por isso que pra mim não era nem. Não era nem. Calma, calma. Não, eu tô botando um do lado do outro, é a nossa É, discussão. um lado do outro. Pra mim não tinha unanimidade. Pra mim não tinha unanimidade. Era uma briga muito próxima, porque a questão do protagonismo do Hulk influencia muito pra mim também. Também dificulta muito. Só que os números do Gabigol, cara, são 34 participações em gols em 29 jogos, entendeu? Pega muito. Ah, mas o time era bom. Mano, pô, são 34 participações em gol. Em Tipo, o time 29 era. jogos. Outro questionamento que o time era muito bom e ele foi o cara, tá ligado? Mas Então, ele foi o cara, mas o BH ganhou o prêmio da CBF, pô. mano, Pô, só que já mas viu os vocês números do forem BH e falar, os números dele, pô? olha só, olha só. Tem os números do BH Então, aí? falou, olha aqui. Tu falou do Isso que pesa, protagonismo. isso que Mas dói. quando as pessoas forem olhar pra trás, elas vão falar, pô, foi a geração Gabigol, pô. Não vou falar a geração Bruno Henrique, geração Não, Arrascaeta. Vou óbvio. falar Claro. geração Até por Gabigol. causa da plaquinha, da identidade. É absurdo. Pô, esse campeonato foi muito emblemático. É muito difícil essa decisão. É muito difícil. É Eu porque é acho. muito difícil pra mim abrir mão do Gabriel pelos números, tá ligado? Não é nem por ser Flamengo, mas assim, são 34 gols em 29, 34 participações em gols em 29, 25 gols em 29 jogos, gente, no Campeonato Brasileiro. Beleza, olha só, a gente precisa levar em consideração que o Campeonato Brasileiro de 2019 teve menos competição do que em seguida, né? Quem foram os técnicos no Palmeiras, por exemplo, quem era o técnico era o Mano Menezes, tinha, assim, o Santos foi muito bem com o Sampaoli, né? Fez o melhor segundo lugar da história, mas no jogo Flamengo e Santos, quem fez o golaço decisivo da partida foi o Gabigol, pô. Quadro. É muito Mano, depois difícil. a gente discute isso de lendário. Vamos terminar Só com fechar Vamos aqui terminar. com ele, Scarpa. né? O homem bola parada que levou o Palmeiras ao título em 2022, Gustavo Scarpa. Pode me falar. Pra mim, ó, 36 jogos, 7 gols e 12 assistências. Bons 36 números, jogos, quantos gols? 7 gols e 12 assistências. A maioria dessas assistências em bola parada, bola aérea, que é a arma do Palmeiras, né? Palmeiras Os melhores campeão batedores brasileiro. do Brasil, O fácil. Palmeiras. Então, os times do Palmeiras não são aqueles times que vão ficar na memória para sempre. Isso tem que ser levado em consideração também. Concordo. Assim, pro Concordo. palmeirense vai, mas pro futebol brasileiro, na minha opinião, pelo menos, pô, tu não lembra do jogo decisivo que teve do Palmeiras ano passado pelo Campeonato Brasileiro? Não é, para mim, É não porque é uma são parada. muitos brasileiros também, né, Henrique? Tem que se levar em conta que são Tem que se 11. levar em conta. Lá vem o Henrique, agora o Henrique vem. 11 não. Não, 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 2 em não, 67. tá maluco, não. Pra mim, só que o que eu tô falando é esse, pelo menos, do ano passado, eu acho que todos os títulos ficam meio embaraçados, assim, até a Libertadores do Flamengo e a Copa do Brasil não teve nenhum título assim que nem falou, caraca, que domínio, coisa de maluco. E o Scarpa, pra mim, cara, pra mim ele jogou muito, foi decisivo, mas Duvidoso. duvidoso pra mim, cara. Pô, mas se não foi o Scarpa, quem que foi, mano? Pô, Rafael Veiga, Dudu. Tinha uma porrada de gente naquele time do Pô, Palmeiras. mas o Gustavo Gomes. Scarpa, ele era o Veiga lesionou metade da temporada, pô. O Scarpa era o Não, homem tudo bem. Palmeiras. Era o homem Se eu não me engano, cartola o que Zé tu Rafael botava. assumiu. E era O Zé GA Rafael assumiu. garantido. Foi. Se eu não me engano, quem entrou no lugar dele foi o Zé Rafael, não foi? Não, acho que foi o próprio Scarpa. O Scarpa era banco. Não, o meio do Palmeiras era Zé Rafael, Danilo e Scarpa, Scarpa, né? exatamente. É. Então, mano, vamos lá. Teve aquilo, o Veiga se machucou. Só que, pô, o time do Palmeiras era muito bom. Eu acho que, pô, não tem como puxar esse protagonismo somente pro Scarpa. Sabe? O Scarpa, cara, o Scarpinha é fenômeno, pô. Doce, leite condensado e traquina na memória de todo palmeirense. Só que, pô, não tem como ele ficar. Entendo o que eu tô falando. Não tem como ele ficar no mesmo patamar que o Ronaldinho, pô.
Não tem. Porque eu olhei agora o Renato Augusto e Gabriel Jesus, eu acho que o Scarpa pode ficar do lado deles, mas o Ronaldinho não pode. É. Ah, mas não. Eu desde o começo falei, Ronaldinho é absurdo, mas não. Mas o que pesa pra baixo é que o Ronaldinho não ganhou o título. Mas, mas isso aí é detalhe, meu amigo. E o Ronaldinho, né? Não foi unanimidade também do melhor jogador do É, campeonato. o Ronaldinho não foi unanimidade, é Scarpinha verdade. ganhou os Isso é. dois. Eu O Scarpinha entendo foi unanimidade pra vocês? unanimidade pra mim. Pô, teve Quem? O Dudu, melhor gente. jogador do Palmeiras de 2022 foi o Gustavo Scarpa. Isso é um Não, fato, não é nenhuma dúvida. Dudu tava mal ano passado, cara. Dudu deixou de ser. Pô, tá doido. Cara, eu acho que foi muito. Inclusive, Tá, Dudu mano, não olha o é. número desse cara, mano. São 7 gols e 2 assistências, irmão. 12. É, mas ele é meio campo, cara. Ô, meu amigo, mas aí a gente vai pegar. Na lista A gente. também teve meio campo que foi melhor que ele. Aí, o Renato Augusto. Renato Augusto teve 5 gols e 7 assistências e tá acima dele. O Everton Ribeiro tá no lendário, tendo 6 gols e 11 assistências. Números parecidos, cara. Não, mas, No lendário pô, não, lá mas, pô, mas não leve em conta porque, mano, não foi o mesmo baque. Pô, o Everton Ribeiro não jogou. O Everton Ribeiro jogou muito mais que o Scarpa, pô, jogando com Jogou bola, muito pô. mais. Muito mais. Mas eu tô falando que o número não é o fator decisivo aqui, entendeu? Pra mim não é. Pra mim o que decide aqui é o protagonismo dele no time. Eu acho que o Dudu tava mal, o Veiga machucou e ele carregou o Palmeiras lançando Não, bola pra dentro da área. concordo com vocês. Dito isso, Concordo. põe no jogo muito, mas tem que subir o Ronaldinho. Isso é fato. Não tem como fugir. Se botar no jogo muito, vai ter que subir o Ronaldinho. Cara, eu não fecho o Ronaldinho no absurdo, cara. Pô, que isso. Não fecho. Não fecho porque o Conca jogou mais em 2010, o Neymar jogou mais em 2011, o Everton Ribeiro jogou mais em 2013. Tipo, eles foram mais importantes pro time dele. Eles foram campeões. O Neymar não, mas o Neymar é o Pô, o Neymar, ele Ronaldinho pode. foi o cara do Galo. Ele foi o cara do Galo principalmente em 2013, cara. Em 2012, ele foi muito essencial na mudança do Galo de time ali, mais ou menos, Sim. pro time do Galo 2013. Ele foi essencial, essencial, jogou muito. Mas, mesmo assim, cara, tem o Fred, tá ligado? É A gente tá difícil. quebrando cabeça por causa do Scarpa. E pra mim o Scarpa é duvidoso e deixa como tá. Concordo com você, o Então Henrique decidiu, fechou. é duvidoso. E agora é a Agora, decisão final. A mais Agora é a difícil. decisão, né? Pra mim, ali, deixando bem claro que na minha lista estariam Gabigol, Hulk e Neymar Júnior. Mas eu aceito como está entre Gabigol e Hulk. Cada um dá seus votos? Eu já dei meu voto, irmão. tem que fazer. Eu vou puxar a corda pro meu lado, o Calma vai puxar Cara, pra então, dele. Tu Vai cair decide, numa mano. Tu entre eles. decide. Tu eu vou ter que decide. decidir? Vai, é o voto de Minerva. Tá, eu não vou Hulk, fazer de ele tá de sacanagem. Gabigol, você decide. Cara, eu não vou fazer de Pra sacanagem. ser justo, qualquer um dos dois é muito justo. É justo, não tem pressão nenhuma. Tá, eu não vou fazer de sacanagem. Eu não vou fazer o anti-flamenguismo. Cara, pra mim, é o que eu falei nesse vídeo demais. Eu falei muito nesse vídeo sobre o quê? Bola no pé, sobre jogar bem, sobre jogar em mais posições, sobre jogar bem, não ser só um cara que vai ficar lá no meio da área e vai fazer gol. Então, pô, fica muito estranho porque um vascaíno decidindo, pô, é óbvio que vai puxar sardinha. Mas não. Cara, o Gabigol é absurdo. Tem que se levar em conta dos números. Senta. Aí. Deixa eu Os dois falar uma foram coisa muito. rapidinho, só pra colocar uma pulguinha atrás da tua orelha. Se é que eu vou conseguir fazer isso, porque eu acho que Influente, tu já tá bandido. decidido, mas o Gabigol foi bem mais do que um atacante que ficava só dentro da área. Na temporada em si, inclusive ele, pô, aí tu fala jogar em várias posições, o Gabigol ano passado jogou de ponta pro Pedro ficar lá na área Pô, e, sim, e e o ele Gabigol odiou. hoje é camisa 10 do Flamengo e não joga Sim, necessariamente de sim. centroavante, então assim, E o ele Gabigol faz odiou e pediu pra ser trocado de 10, pô. como assim? Ele pediu pra ser trocado de 10, ele não queria ficar naquela posição. Ah, mas ele faz essa posição hoje. Não Não, fica mas ali ele não fora. gosta, ele não sabe. Mano, ele não rende ali tanto quando Não, ele mas rende lá também ele dentro é da bom, área. pô. O Hulk pediu pra ser 9, entendeu? O Hulk largou a ponta e pediu pra ser 9. Ele Sim, pediu pra o ser 9. Hulk é um absurdo. Sim, o Gabigol Dito também. isso, de Aí um tá, lado eu tenho um cara que joga pra mim melhor que o Gabigol, mas do outro lado eu tenho as estatísticas. e a relevância. Não tem relevância. A relevância é muito empatada, tá maluco? Não tem como meter essa.
Não falei 40 relevância, anos sem título. Mas o Flamengo tava 38 sem levantar o caneco da Liberta, né? 10 anos sem Não, mas aí a gente tá Brasileirão. falando de Liberta, não de brasileiro. Gente, pô, ninguém precisa saber que vocês ganharam, cara. Dito Vai, fala. isso, cara, vai pesar pra mim quem tem mais magia no pé. E pra mim é o Hulk. Perfeito, justo. Justo. Tá? Gabriel Infelizmente, Barbosa. o Gabriel Já desceu. bota o Gabriel Barbosa assim, colado. Botei colado. Eu só quero que vocês tenham no coração de vocês hoje, antes de dormir, quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro, vocês pensarem, caraca, o Gabriel participou de 34 gols em 29 jogos, em 38 rodadas. Assim, Ai, moleque. 28 em 35 é um número bastante respeitável também. Dito 16. isso, a gente fechou aí a nossa tier list com Hulk Givanildo em 2021 no lendário, Gabigol, Conca, Neymar, Everton Ribeiro, Jô e Dudu no absurdo. Jogou muito, fechou com Ronaldinho em 2012, Renato Augusto, Gabriel Jesus. Os duvidosos foram Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart. E o pior dos melhores, o nosso querido Claudinho. Pra fechar aí a nossa tier list. Nem todo mundo concorda, mas eu acho que Claudinho, ficou não venha boa. para o Flamengo, Claudinho. Não venha para o Flamengo. Não venha para o Flamengo. Eu acho que ficou boa, mas é isso aí. Seja bem-vindo, Ramon Dias. Considerações Bem-vindo à finais? colina. Considerações finais? Eu quero falar para vocês deixarem, né, a opinião de vocês no comentário, no comentário. Deixa o like, cara. Deixa o like, não custa nada. Pô, assistir o vídeo. Deixa o like aí, ativa a notificação e tudo mais, o sino e tal. É muito importante pra gente, pra divulgação do canal. Compartilha. Pô, vídeo do Botafogo saiu, tu que é botafoguense? Joga no grupo lá dos velhos botafoguenses conversando, ou dos novos. Pô, saiu o vídeo do Vasco aí, o Rafael Bolado aí, chateado com a situação do Vasco da Gama, Cara, não feliz com a precisa. do Ramon Gente, Dias. pelo amor de Deus, você que vai assistir o vídeo, você tem 6 anos, o Vasco é líder. O Vasco é líder. Se tu tem de 7 a 10, o Vasco tá brigando pela Liberta. Se tu tem a minha idade, parceiro, não precisa falar pra ninguém. Ponto. Guarda pra você onde a gente tá. Mas a gente vai sair de lá. Ponto. Eu sei disso. Eu confio no trabalho. É com esse protesto que a gente encerra hoje o vídeo. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. E é isso. Alguma consideração, Cauã? Quinta-feira tem live pós-rodada da Copa do Brasil. Live boa, não percam. Vamos falar da rodada dos Cariocas também, um pouquinho da Brasileirão do Vasco, do Botafogo e principalmente da Copa do Brasil aí, com Flamengo, Corinthians e muito mais. Mas é isso. Muito obrigado pela audiência e a gente vê vocês no próximo vídeo do Tá no Bar. Valeu! Dale, Vasco. Valeu.